Olá, tão queridíssimos e queridíssimas escribas, como é que vocês estão? Estão lendo o nosso Ana Karenina e já começando a identificar algumas técnicas, né? Porque vocês agora já estão espertos, já estão tudo já conseguindo por vocês mesmos identificar algumas técnicas. E aí hoje a gente vai começar a nossa aula de hoje falando de um filme que foi uma adaptação genial, eu acredito, assim, do Ana Karenina para o cinema em 2012. É um filme de Joe Wright, né, com aquele Knightley, o Aaron Johnson, com o Jude Law e vários atores e atrizes maravilhosos, que eles encenam tudo como se fosse um teatro. Né? Eles utilizam as dependências de um teatro, tipo plateia, palco, bastidores, coxias, tudo. A história toda se passa no teatro. Né, com pouquíssimas cenas externas. Tem uma cena que é bem interessante, porque a história de Ana sai de São Petersburgo para Moscou para ajudar o irmão Stepan a resolver o problema do casamento dele, que ele traiu a esposa Daria. Então ela vai tentar ajudar. E conhece o Conde Vronsky lá na estação de trem, quando ela chega, existe um baile em seguida e eles dançam. Contra tudo e contra todos, porque até a sobrinha de Ana, a Kitty, está apaixonada pelo Vronsky. E eles dançam, é muito fluido a dança deles, e ele como se fosse um cisne branco, ela como se fosse um cisne negro. Então, toda essa fluidez a gente também encontra no Ana Karenina, no romance de Tolstói, né, no livro. Quando ele se utiliza de vários recursos, várias técnicas, para nos fazer sentir o que o personagem está sentindo. Ele não nos diz, ele nos mostra, né, o que o personagem está sentindo e nos convida a sentir também. Por exemplo, a gente encontra muito a técnica da repetição. Durante todo o romance, a gente vai encontrar essa técnica da repetição. E se a gente fosse lembrar lá atrás, lá no módulo 1, quando a gente viu a língua inglesa e Edgar Allan Poe com a filosofia da composição, ele vai nos trazer a técnica que ele utilizou no poema mais conhecido dele, que foi O Corvo. Né? E ele coloca um refrão mais intenso, quase no final. Né? Primeiro ele cria esse refrão, depois ele vai diminuindo a intensidade até chegar no início, de trás para frente. O leitor, a leitora, ele vai sentindo essa crescência no poema até chegar no ápice da cartaz. Ele, além dessa técnica da intensidade, de escrever de trás para frente, ele também utiliza a técnica do refrão. O nevermore, o nunca mais que ele utiliza entre as estrofes, ele vai vir sempre com um novo significado, com um novo sentido, né, com a nova luz. E isso Tolstói também nos traz em Ana Karenina. Por exemplo, Tolstói está apresentando o irmão de Ana, né, o Stepan Arcadis. A gente percebe que ele é muito querido na repartição, na sociedade, né, de Moscou, etc. Tolstói não diz isso diretamente. Ele nos mostra de que maneira? Através da repetição de algumas frases. Por exemplo, dizendo: ninguém sabia de forma mais justa do que Stepan Arcadis manter-se na fronteira entre a liberdade, a simplicidade e a formalidade, indispensável para o agradável desempenho de suas funções. O secretário, alegre e respeitoso, como eram todos na repartição com Stepan Arcadis, então a gente anote aí essa frase, como eram todos, aproximou-se com papéis. E aí, mais adiante, quando Stepan vai apanhar a irmã na estação de trem, e o Vronsky também vai apanhar a mãe, que está com Ana na estação de trem, ele diz: Vronsky, nos últimos tempos, além de ter prazer de estar com Oblonsky, como tinham todos, percebam, né, uma repetição, sentia-se ainda mais afeiçoado a ele, porque na sua imaginação estava associado a Kitty. Ele consegue nos mostrar, né, fazer o leitor, a leitora, prestar atenção naquele detalhe que aquela frase repetitiva está nos passando. E há listas também. As listas a gente viu lá no módulo 5 sobre o Japão, com a Sei Shonagon, mas também com o Haruki Murakami. Quando a Sei Shonagon, ela vai elencar coisas que ela gosta, coisas que ela despreza, né, lá no livro do Travesseiro. Então, aqui também a gente vai encontrar em Tolstói ele fazendo uma relação no escritório do advogado de Alexei Karenin,
né? Quando ele vai procurar os serviços do advogado para ser orientado para se divorciar de Ana. Então, ele elenca 3 senhoras, uma velhinha, uma jovem esposa de um comerciante, 3 cavalheiros, um banqueiro alemão de anel no dedo, um comerciante barbado e um severo funcionário público de uniforme, com a condecoração em forma de cruz no pescoço, todos, pelo visto, esperavam haver muito. Ou seja, ao invés de ele dizer, era uma sala muito variada, personagens muito diferentes, ele nos mostra através da lista, né? Os adjetivos também é uma outra técnica que Tocha se utiliza para mostrar e não dizer. Quando, por exemplo, Lievin está muito feliz que ele vai pedir a mão em casamento, finalmente vai pedir a mão em casamento de Kitty, a sua amada, e aí ele percebe que todos estão felizes também. Mas Tocha não diz que Lievin está feliz, ele mostra o olhar de Lievin, né? O olhar de Lievin, o que ele estava conseguindo identificar nos outros, que na realidade era o sentimento dele. Por exemplo, os cocheiros, pelo visto, sabiam de tudo. Com rostos felizes, cercaram Lievin, discutindo entre si, oferecendo seu serviço. Aí mais adiante, o cocheiro conseguia a casa dos pais de Kitty, né? E com a reverência toda especial por aquele passageiro, depois de girar o braço e gritar, freou bruscamente diante do portão. O porteiro do Scherbatsky seguramente sabia de tudo. Então, mais uma vez, ele vai trazendo esses adjetivos, né, para nos fazer sentir o mesmo que Lievin estava sentindo naquele momento. E, em contraponto, a tristeza de Ana, né? Ana já abandonada pelo Conde Vronsky, já separada do marido, separada do filho, com toda a sua vida assim, sem saída. Então, ela indo para o seu destino final, que é o suicídio, ela vai nos mostrando tudo ao redor sombrio, tudo ao redor negativo, né? E como é que Tocha faz a gente sentir isso? Ele não diz isso, ele não diz que Ana está desesperada e que vai se matar. Ele nos faz sentir o mesmo que ela, sentir através dos adjetivos que ele coloca no texto. Então, por exemplo, soam a campainha, passaram alguns homens jovens, repulsivos, insolentes e afobados. Perceba, ele vai nos dando essa agonia. Aí mais adiante, uma senhora repulsiva que usava anquinha, em pensamento Ana despia essa mulher e horrorizou-se com a sua feiura, e uma menina que ria com afetação, passaram correndo. Então a gente vai entrando naquela angústia, a mesma angústia de Ana. E aí a gente só tem uma saída, é se jogar na frente do segundo vagão do trem e se matar, né? Então, Tocha faz a gente sentir o mesmo que Ana, né? E isso é genial, maravilhoso. Próxima semana, a gente vai também mergulhar nos textos de um russo também muito querido, muito maravilhoso, que é o Ivan Turgenev, com Pais e Filhos. Então, até lá, nos aguardo.